Olá, mais um Senhores TV no ar hoje também com um assunto bem polêmico. Polêmico não, é um assunto que, como todos os outros, requer um nível de informação para que você não tenha nenhuma surpresa no meio do caminho. Mais uma vez, recebemos o Dr. Ricardo Somera, do Jurídico dos Senhores aqui, e vamos falar sobre um assunto, não é, doutor Ricardo, que existem muitas dúvidas e até certo ponto um pouco polêmico também, que é exatamente a taxa de serviço de 10%. Então já vou começar, como dizem os modernos aí com o senhor, na veia. Doutor, como funciona a cobrança da taxa de serviço? Pois bem, a taxa de serviço, ela está inserida na convenção coletiva e ela dispõe para as empresas que adotem a cobrança da taxa de serviço. Por quê? Porque existem restaurantes, estabelecimentos comerciais, bares que não cobram essa taxa. Mas as empresas que cobram essa taxa, ela tem determinadas regras que têm que ser seguidas, que estão fixadas na convenção. A primeira delas é que essa taxa de serviço ela tem que vir anexada na nota de despesa. Ou seja, na hora de fazer o pagamento, ela tem que estar lá incluída. E depois, ela tem que ser rateada entre os funcionários. Certo. E deste valor, e aí que está na convenção, é uma coisa que pouca gente nota, é que deste valor, o empresário pode reter 20% para que ele também não saia prejudicado na hora da divisão desse dinheiro. Certo. Ou seja, esses 20% do valor que é arrecadado acerca de taxa de serviço, ele é destinado para pagamento das despesas operacionais. Ou seja, pagamento com cartão, pagamento das verbas trabalhistas, pagamento de despesas, de impostos, que é exatamente sobre esse valor arrecadado. Certo. Isso daí é muito importante e a gente precisa estar muito bem informado a respeito disso. Uma outra dúvida recorrente também é a necessidade da participação do sindicato para aprovação dessas condições. Como é que é isso? Na verdade, essa taxa de serviço, por ser um assunto bastante polêmico, por ter várias situações que às vezes demandam a participação dos empregados e do empregador, existe a necessidade obrigatória da intervenção dos dois sindicatos. O sindicato que representa os empregados e o sindicato que representa os empregadores, no caso, os senhores. Então, esses sindicatos se reúnem junto com o empregado e com os empregados e o empresário, e nós fizemos uma reunião que é chamada uma assembleia. E lá se definem as diretrizes e os parâmetros de como é que vai ser feita essa cobrança. E dentro dessa reunião, fixam as diretrizes. Se será cobrado, se esse valor será repassado para todos os empregados, como que vai ser feito o pagamento, de que forma que será feita esse repasse, se vai ser cobrado os 20%, porque existem possibilidades e existem situações em que esses 20% não suprem essas despesas operacionais. Então, para evitar todo esse desgaste e esse prejuízo para uma das partes, é feito esse acordo coletivo. E depois de homologado, ele é submetido à votação, e depois de aprovado, isso é feito um documento, um acordo coletivo, que inclusive é registrado no Ministério do Trabalho, para garantir a eficácia e a aplicação dessas regras. Doutor, olha, isso realmente nós começamos falando aqui a respeito, que é um assunto polêmico e tal, mas eu quero fazer uma pontuação aqui. O que é tratado não é caro. Exatamente. Não é, doutor? Se existe algum problema, o doutor muito bem explicou aqui, a necessidade da participação dos sindicatos. Mas é necessário que se faça todo esse trâmite, que se gere tudo isso, para que não tenha problema ali na frente. E aí a gente cai num ponto, doutor, que a gente vem constantemente falando aqui no Senhores TV. O senhor, em outras entrevistas, também já bateu nisso daí. A necessidade absoluta de você, empresário do segmento, estar muito bem informado para que você possa gerir o seu negócio de uma maneira que, claro, você tenha um lucro, que você cumpra a lei, que os seus funcionários também estejam satisfeitos. E o segundo ponto é, através dessa informação, uma coisa, doutor, que eu quero que o senhor fale muito disso aí, o planejamento para que seja feito. Você que já tem o seu negócio ou você que pretende fazer esse negócio, é imprescindível que você esteja informado e faça um planejamento, porque a taxa de serviço é um detalhe dentro de um todo que pode fazer muita diferença entre o sucesso ou o fracasso, né, doutor? Na verdade, essa cláusula, essa questão dos 10%,
ela talvez seja a maior incidência de reclamações trabalhistas que envolvam um assunto relacionado à convenção coletiva, é a taxa de serviço. Por quê? Porque ela é mal aplicada. Eles pagam, é o famoso pago por fora, é a aplicação desse valor para determinadas categorias em detrimento de outras. Então, quer dizer, o planejamento correto da aplicação dessa cláusula, ela é fundamental para o sucesso da empresa. Não, é fundamental, repito, nós insistimos muito, você tem que estar informado. Os Senhores TV, os senhores está à sua disposição. Nós temos toda a condição e todo o interesse também, claro, acima de tudo, em dar a você todo tipo de explicação, em dar a você toda a condição para você fazer um gerenciamento, seja a implantação ou o gerenciamento de um negócio que já esteja acontecendo, para, claro, você ter o seu sucesso e que tudo funcione no mercado de uma maneira bem efetiva e bem interessante. Essa taxa de serviço, doutor, ela, repetindo, muito polêmica e tal, tudo que a rege está dentro da convenção, pode ser procurada, isso daí na convenção, na nossa convenção. E as mudanças efetivas são sempre na próxima convenção. Sim. Ou seja, é importante também, vamos bater mais uma vez, né, doutor? Isso, com certeza. Primeiro, que você esteja muito atento ao seu negócio. Segundo, que você participe dessas convenções para que não haja problema no futuro também, não é? Na verdade, o interessante dessa cláusula é que o empresário procure os senhores, procure o jurídico, para nós começarmos a regularizar a situação das pessoas que estão fazendo isso de forma informal. Por quê? Porque é fácil de regularizar, os empregados se sentem mais confiantes com a regularização da situação e não existe dificuldade para a aplicação da regra. A regra é bastante clara, ela não tem dificuldade. E, inclusive, ela tem muito benefício para o empresário, porque o empresário pode reter esses 20%. E na grande maioria das vezes, esse pagamento informal é pago na totalidade para o empregado. Isso por si só já é um grande diferencial. Já é um grande diferencial. E aí, essa aplicação dessa regra, ou aplicação desse pagamento na reclamação trabalhista, ela integra o empregado, quando entra com uma reclamação trabalhista pedindo essa diferença, ele pede sobre todas as verbas trabalhistas. Aviso prévio, 13º, férias. Então, o prejuízo é muito grande. E é isso que a gente está tentando evitar com essa reunião, com essa assembleia, que é simples, uma assembleia que não existe aquele mito de discussões, de brigas. Aquela tensão toda. Nada, é uma reunião informal. Os sindicatos vão à empresa para sentar e fazer uma reunião de forma bastante tranquila, para regularizar a situação. E sai com um acordo. E sai com um acordo que tem uma validade, que é regularizado e que existe uma... esse documento ele é protocolado no Ministério do Trabalho, ele tem validade. Isso vai ajudar o empresário. Então eu quero encerrar, perfeito o que o senhor falou, mais um ponto para você ter extrema atenção. E vou fazer aqui um paralelo entre dois pontos colocados aqui na nossa entrevista. Informação e informalidade. A informação é absolutamente necessária se você pretende, eu tenho certeza que sim, assim como nós, o sucesso do seu negócio. A informalidade, ela pode passar num primeiro momento, não, já resolvi esse problema. Creia, a informalidade nesse caso e em tantos outros que são regidos, cláusulas que são regidas pela convenção coletiva, estão previstas, você precisa conhecer. Então a informalidade num primeiro momento pode ser muito interessante, mas num segundo momento fatalmente vai comprometê-lo no seu negócio, não é? E como nós já dissemos numa outra entrevista, faça a coisa de forma certa agora, para você não ter dor de cabeça depois. Exatamente. Porque caiu no jurídico, a coisa fica totalmente de outra forma. Exatamente. A partir do momento que vira reclamação trabalhista, os prejuízos são maiores. Não tem dúvida. São prejuízos, contratação de profissionais para fazer defesa, pagamento de impostos. Então tem todo esse aspecto negativo para a empresa. Negativo que pode, em algumas vezes, comprometer de forma definitiva o seu investimento. Portanto, nós estamos aqui à sua disposição para dar todas as informações, para dar todo o suporte para que você, fora da informalidade, esteja bem informado para gerenciar o seu negócio da maneira como ele precisa ser gerenciado. Doutor Ricardo, muito obrigado por mais essa rodada de esclarecimentos. E falando também, doutor Ricardo está aqui à disposição, assim como todos nós aqui dos Senhores. Lembrando que você vê esse programa também pelo www.senhores.com.br.
Nós estamos sempre à sua disposição. Muito obrigado e até o próximo programa.